Vamos dar início à correção da prova nova na parte de matemática, tá? Dessa vez vamos responder as questões referentes ao texto 1, no gabarito 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Todas essas questões são referentes ao texto 1. Esse texto ele é meramente introdutório, mas como estamos fazendo correção, a gente vai ler ele, tá bom? No último dia 15 de julho, tivemos o encerramento da Copa do Mundo FIFA de 2018, organizada pela Federação Internacional de Futebol, FIFA. Realizada na Rússia, anfitriã da competição pela primeira vez, contou com 12 estádios, divididos por 11 cidades-sedes. De 14 de junho a 15 de julho, foram 64 jogos disputados. Este país foi escolhido devido ao aumento do interesse da população russa pelo futebol, por seu potencial turístico e pelo crescimento econômico dos últimos anos. Por esses e outros motivos, uma família de brasileiros apaixonados por futebol, a família Silva, composta pelo casal Carla e Túlio e seus filhos Ana Clara e Eduardo, viajou para a Rússia para essa grande experiência cultural no maior país do mundo em extensão territorial. Conhecer um pouco da culinária russa, simples e saudável, bem diferente da brasileira, mas com um delicioso pão feito com centeio, o mais consumido no país. Experimentar algumas de suas bebidas exóticas, como um refrigerante de nome Baikal, cuja composição é baseada em ervas típicas da região e tem um sabor peculiar e original, com leve aroma de pinho. Encantaram-se pelas tradicionais matrioscas, um brinquedo artesanal da Rússia. Também conhecida como boneca russa, é caracterizada por reunir uma série de bonecas de tamanhos variados, que são colocadas uma dentro das outras. Voltaram para casa com diversas matrioscas e muitos zambivacas, o mascote da Copa Rússia. Fizeram um tour por várias cidades para acompanhar os jogos e foram ao FIFA Fan Fest, onde foram realizadas apresentações culturais, shows musicais e exibições em telões de diversas partidas de futebol durante a competição. Tudo gratuito. Conheceram boa parte dos estádios da Copa e, claro, acompanharam de perto a seleção de futebol brasileira desde sua estreia contra a seleção da Suíça na cidade de Rostov. Nesta prova, vamos dividir com a família Silva as emoções dessa incrível viagem. A primeira questão. Os Silvas eles se hospedaram-se num hotel bem conhecido da capital Rússia, o Azimuth Hotel. Este ano, o hotel ele inovou com a chave código para os quartos. Pensando na segurança de seus hóspedes, logo na recepção, cada um recebe um código que servirá para a entrada e saída do seu quarto. Esse código é um número natural com 5 algarismos. Seu Túlio anotou o código que recebeu de maneira diferente. A primeira coisa que a gente vai fazer nessa questão, a gente vai descobrir o número desse código, certo? Então, a gente já sabe o quê? Que ele tem 5 algarismos, certo? O que eu vou fazer com esse código aqui? Eu já sei que ele sempre vai me dar informação em classe, tá? Classe e ordem. Então, eu vou montar lá aquela casinha da classe. Vou mostrar para você. Essa aqui, onde eu tenho a classe do milhão, a classe do milhar e a unidade simples, certo? Na unidade simples aqui, eu tenho primeira classe, unidade, dezena e centena. No milhar, segunda classe, unidade, dezena e centena. No milhão, terceira classe, unidade, dezena e centena. E a ordem começa sempre da esquerda para a direita, certo? Esse quadro ele é fácil de montar mentalmente, você só precisa entender um pouco desse assunto de sistema numérico decimal. Então, a gente vai montar esse quadro aqui conforme preencher o quadro conforme as informações dadas na prova. A primeira informação que ele dá é a seguinte: o algarismo na segunda ordem é o maior número primo menor que 10. Você sabe qual é o maior número primo menor que 10? De números primos, menores que 10, nós temos o 2, porque só divide por 1 e por ele mesmo, certo? O 3, novamente por 1 e por ele mesmo. O 5, por 1 e por ele mesmo. O 7 por 1 por ele mesmo. E depois do 7, a gente vai para o 11. Então, ele quer saber o menor número primo, a informação que ele dá é essa. O maior número primo
menor que 10. Então, daqui, dessa seleção que fizemos, qual é o maior número primo menor que 10? Exatamente, é o 7. O 7, onde é que está esse 7? O 7, ele está na segunda ordem, certo? Então, vamos colocá-lo aqui na segunda ordem. Cadê a segunda ordem? Então, o 7, ele é uma dezena. Então, eu vou colocar o 7 bem aqui. A minha segunda informação, ele fala que o meu número ele é divisível por 10. Lembra dos critérios de divisibilidade? Para ele ser dividido por 10, ele precisa terminar em 0, certo? Então, vamos lá, que nós já sabemos que a última unidade dele, o algarismo de primeira ordem, ele é igual a 0, porque nós sabemos que para ser dividido por 10, ele precisa terminar em 0, correto? Então, eu já tenho aqui dois números. Vamos para a terceira afirmação. O algarismo da unidade de milhar é a diferença entre o número 20 e o dobro do algarismo de dezena simples. Eu vou trazer essa informaçãozinha aqui bem para cá para a gente poder fazer esse cálculo, tá? A diferença entre o número 20. Quando a gente fala de diferença, nós estamos falando de subtração, certo? Toda vez que você vê essa palavra diferença, você vai subtrair do número 20 e o dobro do algarismo da dezena simples. Quem é o algarismo da dezena simples? 7. Qual é o dobro de 7? 14. Então, essa equação aqui, ela é a seguinte. Ela é 20, né? Menos o dobro. Então, o dobro vai ser 2 vezes o algarismo da dezena simples. Qual é o algarismo da dezena simples? 7. Então, eu vou ter aqui 20 menos 14, que vai ser igual a 6, certo? Retomando, a diferença entre o número 20, né? Ele já te dá aqui o número 20, e o dobro do algarismo da dezena simples. A minha dezena simples é 7, o dobro dela é 14. Então, 20 menos 14 é igual a 6. Então, eu achei aqui o meu número da minha unidade de milhar, tá? Então, 6 é o número da minha unidade de milhar. Então, na minha unidade de milhar, bem aqui, eu vou colocar o número 6. Tá aumentado aqui. 6. Correto. Então, vamos para a próxima afirmação. Na quinta ordem, tem-se o maior divisor do número 27, diferente dele mesmo. Na quinta ordem, tem o maior divisor do número 27, diferente dele mesmo. Cadê a quinta ordem? A quinta ordem é aqui, ó, na dezena de milhar, certo? Então, qual é o número que ele quer na dezena de milhar? Ele quer o maior divisor do número 27, diferente dele mesmo. Então, assim, na tabela de divisores do número 27, a gente entende que o número que divide esse número de 27, diferente dele mesmo, o maior número que dá uma divisão exata é o número 9, certo? Então, aqui na minha dezena de milhar, que é na minha quinta ordem, eu vou ter o número 9. Você entendeu por quê? Porque depois de 9, o número que divide exatamente 27, ele é igual ao próprio número. Então, ele está descartando essa hipótese. Não pode ser o 27. Tem que ser o maior divisor. E o maior divisor desse número 27 é o número 9, certo? E para completar, ele fala aqui, ó, na centena simples, tem-se o divisor de qualquer número natural. Qual é o divisor de qualquer número natural? Qualquer número natural, ele é dividido por ele mesmo e por um outro número. Você sabe qual é? Exatamente, é o número 1. Então, o número que eu tenho é esse daqui, ó, 96.170, certo? Eu vou adicionar ele a uma nota, porque a gente vai levar ele lá
para a prova, certo? Então, eu tenho 96.170. O meu número é esse. Sabendo disso, né? Sabendo desse código, aí eu vou ler aqui as minhas proposições. O código recebido por seu Túlio, ele é um número natural compreendido entre... Na minha primeira alternativa, ele já me dá a opção. Ele está entre 95.000 e 100, certo? Porque eu tenho 96.170. Então, ele não vai estar entre 90 e 95, não vai estar entre 85 e 90, não vai estar entre 80 e 85, nem 75 e 80 mil. Então, a resposta da primeira questão é letra A, certo? Vamos para a segunda questão. Ana Clara ficou encantada com o espetáculo da queima de fogos de artifício da cerimônia de abertura da Copa 2018. Percebeu que havia 3 tipos de fogos de cores diferentes. Os vermelhos, que explodiam de 5 a 5 segundos. Primeira informação. Os azuis, de 15 em 15 segundos. Segunda informação. E os verdes, de 21 em 21 segundos. O espetáculo de fogos ele durou exatamente 5 minutos. Isso daqui é uma informação super importante para você resolver essa questão. Ao iniciar a queima de fogos, as 3 cores explodiram juntas. Contando essa primeira vez, ao longo dos 5 minutos de espetáculo, as 3 cores explodiram juntas. Então, aqui você já sabe que essa questão é sempre recorrente. Ela é em relação ao MDC delas, certo? Ao MDC desses três números que eles estão te dando aqui, 5, 15 e 21. O MDC deles, ele vai te dar um número de vezes em que eles se encontram, que eles estouram na mesma vez. Só que ela quer saber de 20... quando você tiver a resposta dessa questão, você vai ter em segundos. Durante 5 minutos, você tem vários segundos recorrentes a esse encontro dos 3. Então, ela quer saber justamente quantas vezes, durante esses 5 minutos, eles explodiram juntos. Então, aqui, ó, a gente tem 5 a 5 segundos, né, de vermelho. Eu vou colocar aqui pra você. De vermelho, pra gente tirar o MDC deles aqui. Os 5 fogos vermelhos, tá? A cor combinando com o tempo. Os azuis de 15 em 15 segundos. E, mais por último, temos os verdes de 21 em 21 segundos. Certo. Nós vamos tirar aqui o MDC deles. Qual é o MDC de 5, 15 e 21? Qual o maior número primo que divide os 3 ao mesmo tempo? Os 3 ao mesmo tempo não tem, mas tem o 2 ao mesmo tempo. Que é o quê? O próprio 5, né? Que ele vai dividir ali tanto o 5 como o 15. Correto? Então, aqui eu já vou colocar o 5 aqui. O 5 ele vai eliminar o meu 5 e o meu 15, certo? Porque eu estou falando de MDC. E o 21, qual é o máximo divisor comum de 21? Certo, voltando aqui. Então, eu tenho 5 dividido por 5. Aqui eu vou ter 1, né? Aqui, 15 dividido por 5 vai ser igual a 3, né? E eu continuo com o meu 21 aqui, tá? Eu tô deixando colorido porque os números, eles correspondem aos fogos. 21 e 3 eu também posso dividir por 3 de novo, né? Porque 3 divide 3 e 3 também divide 21, certo? Então, 3 dividido por 3 dividindo 3 aqui, ele vai me dar 1 e vai me dar também aqui 7 dividido por 21, tá? Então, 3 e 21 aqui também. Então, eu venho pra cá e aqui eu vou ter 1, né? E aqui eu vou ter 7, certo? 7 é número primo, só divide por 1 ou por ele mesmo. Então, aqui novamente eu vou ter 7, certo? Fechando a minha conta. Certo? Fechando a minha conta aqui, tá? Todos vão terminar em 1. Então, agora eu vou multiplicar 5 vezes 3 vezes 7. Aí, eu vou chegar a esse resultado aqui, ó. 5 vezes 3 vezes 7.
é igual a 105, tá? Vamos guardar esse número aqui numa notinha, porque a gente vai levar ele para prova. 105. Então, voltando aqui para a prova, a cada 105 segundos, eles vão explodir juntos, certo? Aí, qual é a conta que eu vou fazer? Ela fala que ao longo desses 5 minutos, né? Ela quer saber ao longo desses 5 minutos. Então, de 105 a 105 segundos, eles vão estourar, certo? O que é 105 segundos? 105 segundos, ele é igual a 1 minuto e 45. É a conta que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar 105 e diminuir de 60. Então, eu tirei 1 minuto dele, né? Transformei. Então, 105 segundos é a mesma coisa de 1 minuto e 45 segundos, certo? Então, ele quer saber aqui, ó, 1 minuto ao longo de 5 minutos. Quantas vezes eles explodiram juntas? Esse valor de 1,45 aqui só pode se repetir dentro de 5 minutos 3 vezes, tá? Então, porque se eu colocar 4 vezes, eu vou passar de 5 minutos, ó, 1,45 vezes 4. Ele vai me dar 5 minutos e 80 segundos. Então, eu só tenho 5 minutos aqui. Então, eu vou, a partir dessa informação, eu sei que ele estourou entre 1,45 e 1,45 segundos. Então, se ele estourou 2 vezes depois da primeira vez que eles foram estourados, porque eles explodiram juntos. Então, 2 vezes depois disso, mais a primeira vez, porque ele fala aqui, ó, contando essa primeira vez, dá 3 vezes, certo? A questão 2, ela é igual à letra B. Vamos à terceira questão. A terceira questão é de porcentagem, ela é bem simples. Dona Carla resolveu fazer uma comida mais brasileira e foi ao supermercado de Moscou, a capital russa. Encontrou arroz, feijão e café, um pouco diferentes dos costumeiros da terra natal. Porém, como tinha um desconto por cada produto, ficou animada em experimentar. Veja os itens com o valor original de cada pacote em reais e o desconto dado por produto. Primeiro, antes da gente fazer todo esse cálculo de desconto aqui, a gente vai ler o que ele quer, tá? Ó, ele tá dizendo que ela comprou aqui um pacote de arroz, né? Então, ela comprou um arroz. Ela comprou também um café. E ela comprou 2 pacotes de sopa, certo? PQT é pacote, tá? PQC é pacote de sopa. Então, essa daqui foi a compra da Dona Carla. Aí, agora ele quer saber aqui, ó, o valor da compra com desconto. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é o desconto do arroz. O desconto do arroz é 32%, né? Como é que eu faço essa conta de 32%? Ela é simples. Eu vou pegar aqui, ó, 10,50. Vou multiplicar por 32 e vou dividir por 100. Esse é o valor que ela achou que ela pagou? Não, esse é o valor que foi descontado. Então, eu vou tirar 3,36 de 10,50. Então, quanto foi que ela pagou pelo arroz? 7,14, certo? Então, um arroz com desconto foi igual a 7,14. O café tem 35% de desconto. Como faremos? Mais uma vez, pega o número, multiplica pelo valor do desconto, divide por 100. Isso daí é o que você vai subtrair, tá? 7,40 vezes 35 dividido por 100, tá? 2,59. Então, esse valor de 2,59 é que você vai tirar de 7,40, tá? Para você saber o desconto. Mais uma vez, pega o valor, multiplica pelo índice de desconto e divide por 100. O resultado você diminui do valor real. Então, ela pagou pelo café R$ 4,81. Aí, bem aqui, tem uma informação super importante que a gente não pode deixar de passar em branco.
Ela comprou 2 pacotes da sopa. E a sopa estava com 50% de desconto. Um pacote pela metade do preço. Se ela comprou 2, então deu 8,34, né? Porque ela comprou dois pacotes. 2 pelo preço de um. Essa é a promoção da sopa de feijão. Então, agora a gente só vai pegar aqui e fazer o nosso cálculo. Vamos pegar primeiro o 8,34, somar aos 7,14 do arroz que nós pagamos com desconto, que a dona Carla pagou, mais o 4,81 do café, que vai dar igual a R$ 20,29. Letra D, questão 3, R$ 20,29, correto? Questão 3, letra D. Lembrando aqui mais uma vez que para fazer a conta de desconto, você pega o valor que ele está te dando, multiplica pelo valor do desconto, divide por 100. O resultado você diminui do valor real, para você poder encontrar quanto você pagou pelo produto do desconto, certo? Nós já trabalhamos desconto em outras provas, mas é sempre bom relembrar. A questão 4. O refrigerante Baikal ele foi escolhido a bebida preferida de Eduardo na Rússia. Ele é vendido em garrafas de vários tamanhos, sendo os 3 volumes mais comuns, 300 centímetros cúbicos, 2 decímetros cúbicos, 0,001 metros cúbicos. Se ele comprar uma garrafa de cada uma das 3 citadas, estará levando para casa. Aqui a gente vai trabalhar a transformação, tá? E presta atenção que ele te dá aqui em volume e aqui ele te pede em litro ou em ml, tá? Isso daí a gente vai saber se é em ml ou se é em litro a partir da quantidade, a partir da nossa conta. A primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar esses dois valores de 300 centímetros cúbicos e 2 decímetros cúbicos para metro cúbico, tá? Que é a minha unidade de medida padrão. Então, aqui eu vou lembrar daquela tabelinha lá. Essa tabelinha bem aqui, ó. Quando eu venho, eu divido, quando eu vou, eu multiplico. Nesse caso aqui, ele sempre tá vindo, tá? Então, aqui, eu vou pegar essas informações aqui e trazer para cá. Então, aqui ele tem 300. Aqui ele tem 2. E aqui tem 0,0001, certo? Então, vamos lá. Eu vou pegar esse valor aqui, centímetro cúbico, decímetro cúbico, e vou transformar todos eles para metro cúbico, certo? Ele é mais fácil para na hora de transformar em ml ou litro, caso seja necessário. Então, eu tenho aqui, ó, de centímetro cúbico, eu tenho 300, tá? 300 centímetros cúbicos. Para eu transformar ele em metro, eu vou dividir por 100 duas vezes. Então, eu vou pegar aqui 300, dividir por 100. O resultado, vou dividir por 100 mais uma vez. Perdão, é por 1000, tá? Vou pegar 300, dividir por 1000. O resultado, vou dividir por 1000 novamente. Então, eu vou ter esse número aqui, ó, 0,003. Eu vou colocar bem aqui do lado para você. Divide, tá? 0,003. Deixa eu ver se tem mais um zero. 1, 2, 3, tem mais um zero aqui. Exatamente. Depois eu vou pegar o decímetro cúbico e vou transformar em metro, tá? Transformar em metro. Para eu pegar decímetro e transformar em metro, eu vou dividir por 1000. Então, eu vou pegar aqui 2 e dividir por 1000. 1, 2, 3.
deu 0,002. Aí eu vou colocar esse resultado bem aqui do lado para a gente visualizar. Olha, 0,002. Deixa eu ver se tem mais algum zero. Não, só isso mesmo. E aqui já está em metro cúbico mesmo. Então, lembrando que tanto aqui ele se tornou metro cúbico, tá? M3. E aqui também ele se tornou metro cúbico, correto? Aí, a partir dessas transformações, eu posso fazer essa conta normal. Eu não posso somar os três, porque eles não estão a mesma medida. Então, agora eu vou pegar esse valor aqui, esse valor e esse valor e somar, certo? Somar mesmo, porque na prova ele disse que levou os três. Então, eu vou pegar 0,0003 mais 0,002 mais 0,001. Aqui já dá para ter uma noção, né, da resposta que eu vou encontrar na prova, porque eu só tenho uma opção parecida com isso. Mas a regrinha para multiplicar metro cúbico para ml, tá, é multiplicar por 1000. Então, eu vou pegar esse valor aqui e multiplicar por 1000. Aí, eu vou chegar a 3 litros e 300 ml de refrigerante, que é a questão B, tá? Então, questão 4, letra B. Eu, mais uma vez, preciso saber a posição das minhas indicações de volume de medida na minha tabela, tá? E saber como me dou a transformação, multiplicando por 1000 ou dividindo por 1000, dependendo da casa ou da unidade a qual eu quero chegar. Essa tabelinha aqui é bem fácil de decorar, de aprender e de construir na hora da prova, para evitar erros, certo? Para finalizar o vídeo de hoje, vamos à questão 5. Antes da partida entre Brasil e Suíça, seu Túlio ele pesquisou um pouco mais sobre as características numéricas desses dois países tão diferentes. Observe a tabela. Sobre os números representados na tabela acima, podemos afirmar que, mais uma vez, a gente vai trabalhar com classe e ordem, tá? Sistema numérico dos algarismos. Então, ele fala aqui na minha primeira proposição. Um número que representa a área do território brasileiro possui 7 classes. Então, vamos lá. Ele quer saber se esse número aqui possui 7 classes, tá? Eu vou pegar esse número aqui e vou trazer para aquela tabela lá de novo. Então, eu vou trazer um número para cá. E ele quer saber se esse número aqui tem 7 classes. A gente sempre começa a preencher da esquerda para a direita, tá? E aqui, eu sempre falei que quando eu tenho 10 elevado à oitava potência, é um número de zeros. Mas eu vou descontar duas casas que eu vou correr depois da vírgula. Então, quanto é que é 8 menos 2? Duas casas depois da vírgula é 6. Então, após esse número aqui, eu vou colocar 6 zeros, tá? Então, eu vou começar aqui. Vou começar a preencher daqui, tá bom? Então, aqui eu tenho 0. Aqui eu tenho um 0 de novo. Eu vou preencher 3 zeros aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou ter 9, 0 e 2. Vou aumentar aqui um pouco mais para você visualizar melhor. Isso. Então, eu tenho esse número aqui, 209, né, milhões. Aí, o que é que ele me pergunta? Ele me pergunta aqui na prova se um número que representa a área do território brasileiro, se ele possui 7 classes. Vamos ver quantas classes ele possui. Ele possui 3 classes, tá? Ó, 3 classes. Então, essa informação aqui ela não é verdadeira, ela é falsa, tá? Vou colocar uma nota aqui pra gente fazer a relação. Então, a primeira, ela é falsa.
tá? Sabendo que ela é falsa, eu já vou logo eliminando as que eu não preciso testar. Eu não preciso testar no momento nenhum, preciso testar tudo para saber. Só isso. Aí eu vou para a segunda aqui. A população estimada do Brasil é representada por um número com 9 ordens. Aí ele fala aqui, ó, população estimada do Brasil, se ele tem 9 ordens. Vamos lá ver se ela tem 9 ordens mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem. Então, a segunda questão, ela é verdadeira, tá? Então, a minha segunda proposição, ela é verdadeira. A minha terceira proposição, a população estimada de Zurique, ela é 30 vezes menor que a de São Paulo. Para eu saber que uma coisa é maior ou menor do que a outra, a gente faz uma relação de razão. Então, eu vou pegar bem aqui a minha população de São Paulo, sem os pontinhos, tá? Porque senão, sem as vírgulas. Vou pegar ela normal, 12.081, e vou colocar, vou diminuir de 402,7 mil. Aqui é como se eu estivesse montando uma fração, botando essa sobre a outra, tá? Então, aqui uma fração, vou dividir, que vai dar igual a 3. No caso, se eu tivesse que colocar todas as minhas vírgulas, iria dar 30 aqui. Mas para facilitar, eu apenas tirei a vírgula, simplifiquei a minha fração e dividi. Então, essa informação aqui, ela também é verdadeira, tá? A população estimada de Zurique, ela é 30 vezes menor do que a de São Paulo. Então, a informação 3, ela é verdadeira. E para finalizar, o valor relativo do algarismo 7, no número que representa a população estimada na Suíça, é 7.000. A população estimada aqui da Suíça é 8.372.000, tá? Então, a gente vai trazer esse valor aqui mais uma vez para cá, para substituir aqui, para a gente ver se é igual ao mesmo 7.000, tá? Então, vou começar daqui, tá? Eu sempre começo preenchendo essa classe, esse número de classe da esquerda para a direita. Então, 0, tô falando de milhões, tá? Então, se eu já tô falando de milhões, já coloco os 3 zeros aqui. Então, aqui eu vou ter 2. Aí, vou ter 7, tá? Vou ter 3 e vou ter 8. 3 e 8. Deixa eu só ajeitar aqui para ficar melhor para visualizar. Então, aqui ele está perguntando se esse 7 aqui, ele equivale ao valor relativo dele 7.000. Na verdade, não, né? Ele não equivale a 7.000. Então, ele equivaleria aqui, como nós colocamos aqui na nossa unidade, 70.000, tá? Não 7.000. Então, essa informação aqui, ela é falsa. Então, eu vou preencher aqui que a minha quarta alternativa, ela é falsa, certo? Então, eu tenho aqui que apenas a minha primeira e a minha quarta alternativa são falsas, certo? Sabendo disso, eu vou marcar a letra C, porque é a única que condiz com o que eu encontrei. Apenas as opções 1 e 4 são falsas, certo? Então, quinta questão, letra C. Eu só queria fazer uma pequena correção nesse vídeo, que para analisar a primeira proposição, eu utilizei o valor da população estimada, na verdade, a área do território, tá? Mas mesmo assim, ela é falsa, tá? Ela não possui 7 classes. Como ela é classe do milhão, a gente vai colocar aqui que ela é classe do milhão. Tá, ela é classe do milhão. Trazendo esse número para cá,
a gente vai ter, vamos preencher de novo, só para corrigir aqui o meu erro, tá? É aqui no milhão, eu vou começar da esquerda para a direita, mais uma vez, que a gente sempre começa preenchendo aqui. Então, eu tenho 0 aqui, tenho 0 aqui, tenho 0 aqui também. Aí, aqui vou ter 6. Aqui vou ter 1. Aqui vou ter 5. E aqui vou ter 8, tá? Isso. Então, mesmo assim, a proposição, ela fala que representa 7 classes. Na verdade, ela não tem 7 classes, tá? Ela só tá aqui ainda na terceira classe do milhão, ok? Então, desculpa aí pelo erro, mas a análise continua sendo falso, tá? Apenas analisei o número errado. Bom, ficamos por aqui nesse vídeo.